Nós vamos falar, se a gente parar e olhar, desde Mateus, Marcos, Lucas, João, o encontro dos apóstolos, o encontro das mulheres que foram atrás de Jesus. Nós vamos falar, Filomena, nós vamos celebrar, nós vamos conversar sobre ressurreição 2000 anos depois. Qual é o sentido da gente conversar de ressurreição tanto tempo depois? Porque a ressurreição, na verdade, ela não é um evento que aconteceu só lá. Ela não é só uma festa litúrgica. Porque como ela aconteceu há 2000 anos atrás e nós não vivemos aquele momento, cada ano que passa, o risco que corremos é desse fato e fica tomando cada vez mais distância de nós. E isso sendo, a gente acreditando apenas que a ressurreição foi algo bacana que aconteceu com um profeta, que Deus poderoso fez isso com ele, mas algo distante de nós. Algo muito distante de nós. Aonde que a ressurreição de Jesus nos dá, mexe conosco hoje? Qual é a função da gente pensar na ressurreição agora? Se ela está acontecendo agora. Porque para muita gente isso só aconteceu no passado. Ou a ressurreição de Jesus, na verdade, é só um dogma que eu tenho que repetir dentro das verdades da minha fé. Quando eu falo, creio. Mas é diferente entre você conhecer isso, até ter essa fé, mas não viver a força da fé. É muito diferente. Uma coisa é você saber que Jesus ressuscitou, outra coisa é você viver a força da ressurreição hoje, na sua vida, aqui agora. Isso faz uma distância imensa, porque se a gente acha que isso só celebra como um acontecimento de 2000 anos atrás, isso vai ser sempre cada vez mais, ficando cada vez mais distante de nós, cada vez mais frio. Cada vez um acontecimento que passou, foi lá. Não tem a força da transformação que hoje teria, que teve na vida dos discípulos. Compreenda a diferença disso. Isso é vital, porque senão nós vamos levando uma religião morta. Quando as mulheres chegam lá no sepulcro, o anjo fala com elas, por que vocês estão procurando aonde é aquele que vive no lugar de morto? Ele vive. E às vezes a gente procura e está vivendo uma religião morta. Aquela religião assim mais ou menos. Eu creio, mas sabe quando não tem a força do crer? A diferença de estar diante de um ressuscitado? Porque quando a gente entende e celebra a Páscoa na nossa vida, celebrar a ressurreição de Jesus é ter uma vida diferente. É ter um olhar completamente diferente na vida. É entender que a vida tem um outro sentido completamente diferente do que apenas celebrar um evento do passado. Ressurreição não é um evento do passado. Ressurreição é a certeza de um Deus vivo hoje. Hoje. Então, quando eu celebro a ressurreição de Jesus, eu celebro a minha fé que crê num Deus que está vivo agora. Aqui, agora. Um Deus que tem a força de transformar a nossa vida e de fazer com que a nossa vida seja completamente diferente, porque Ele tem poder para poder transformar isso. Crer num Deus que caminha conosco. Que por causa disso nenhum de nós está só. Nenhum de nós caminha sozinho nesse mundo. Pode até não ter consciência. E que todos nós que caminhamos, que cremos, temos uma meta. Não estamos perdidos, nem sozinhos. Temos uma meta. E essa meta é Ele mesmo. Saber que quando eu converso com Deus, é uma relação que eu não converso, eu não faço um monólogo, mas eu tenho alguém que me escuta e que me responde. Alguém que tem o poder de nos conduzindo, que tem o poder de tirando da nossa vida tudo aquilo que vai nos aprisionando, impedindo a nossa liberdade, que é a nossa marca. Então, compreender que eu creio num Deus que faz toda a diferença. Então, quando alguém vira para vocês e fala, mas qual a diferença? E por que eu preciso crer num Deus que ressuscitou 2000 anos atrás? E depois que Jesus morreu e ressuscitou, a vida com o mundo continua igual. O que muda na minha vida hoje, saber que Jesus está ressuscitado? Vocês dão conta de responder isso para alguém? O que isso muda? Claro que é muito difícil eu passar para qualquer pessoa a experiência que está dentro do meu coração, a experiência de fé que cada um de nós vive, e mostrar para as pessoas que para aquele que crê existe uma luz, existe
uma esperança. Existe uma força que nos conduz, que é diferente porque você tem uma vida que está amarrada, presa, colada em Deus. É diferente. Mas você pode falar com alguém e dizer, caminhar com Jesus ressuscitado é ter pelo menos 3 marcas na vida. É ter a marca, primeiro, da liberdade. Então eu tenho uma marca de liberdade porque eu não mais me permito ser escravizado por posses e pelo poder. Porque eu sei que a vida que ele me oferece é muito mais do que essa vidinha que a gente vive. É diferente. Eu caminho numa confiança, e essa confiança é incondicional. Então, todos nós que caminhamos com a certeza da presença de Deus que está vivo conosco, você caminha com confiança. E aí você vai entender, tá? O que Jesus falou lá em João, capítulo 16, e ele fala a mesma coisa que ele falou com as mulheres, para que elas não tivessem medo. Por mais que a gente consiga compreender tudo isso que Jesus disse, todas as vezes que ele aparece, ele fala, a paz esteja convosco. Mesmo ele tendo sido crucificado pela humanidade, Jesus nos oferece a amizade. Então, quando ele fala aqui, em João 16, capítulo 33, ele diz, que vocês tenham a paz em mim, porque no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então, é caminhar nessa confiança que eu caminho na presença de alguém vivo. E que se nós estamos aqui 2 ou mais reunidos em nome dele, ele está no meio de nós. Então, essa confiança de que se eu falo, ele me escuta, isso transforma a vida de qualquer um. Porque eu sei que eu sou amado, sou cuidado, sou levado. É diferente, sou olhado. É muito diferente de alguém que caminha sem saber para onde vai. É diferente. Porque eu caminho sabendo que tem alguém que me escuta. Que eu posso travar um diálogo a qualquer momento, em qualquer lugar. Com Deus que me ouve. Que está parado com o olhar sobre mim. Da mesma forma como Deus Pai, Jesus fala para nós em Apocalipse capítulo 1. Então quando a gente passa a viver a ressurreição de Jesus com outro olhar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 a 18, ele fala assim, não tenhais medo. Eu sou aquele que vive. Aquele que esteve morto, mas agora vive para os séculos dos séculos. Não tenhais medo. Então a marca de quem caminha agarrado em Jesus é a marca de quem tem confiança de onde está pisando. Porque eu sei que tem alguém que está me cuidando de mim, que é alguém que está me levando, alguém que está tirando da minha vida tudo aquilo que me impede de fazer a caminhada certa e de estar livre. Alguém que me escuta e que vai aonde eu estou. Alguém que olha para mim e que ele está também quando eu estou triste. Se eu estou na minha solidão, se eu estou desamparada, se eu me sinto deprimido, ele está ali, em silêncio. Acompanhando a nossa tristeza, a nossa solidão. É aquele que está junto de mim quando eu estou chorando, porque ele é o meu consolo. Ele é o nosso conforto. Ele tem uma forma inexplicável de nos sustentar. Então a confiança de quem caminha com Deus é diferente. É diferente. Essa confiança pode dizer para o outro. Eu falo, eu tenho uma certeza na minha vida que eu não caminho só. E essa certeza de ser escutada é uma das coisas que mais me emociona. Saber que a gente caminha com Deus vivo. Eu gosto muito de Teresa de Ávila, quando ela disse, eu já até falei sobre isso aqui um ano atrás ou mais, que Jesus caminha no meio das panelas, na cozinha. Que no meio das panelas e das louças já lá está Deus, quando ela vai falando da intimidade de Deus na cozinha e não na sala de visita. E isso é tão encantador da gente viver, que, em geral, em torno de 5 e pouco da manhã eu estou fazendo café. Eu deixo as coisas prontas antes de sair. E esses dias eu estava fazendo café e falei com ele assim, hoje eu precisava falar uma coisa com você. Sabe aquele assunto que a gente está estudando? É maravilhoso, porque eu não sei explicar qual era o assunto. Ele sabe. Sabe aquele assunto que a gente estava estudando? Aquele assunto ainda não chegou bem no meu coração.
ainda não consegui entender muito bem o que eu tenho que falar. Porque, na verdade, eu vou falar para os meus irmãos. Só o Senhor sabe quem vai. E só o Senhor sabe o que eles precisam ouvir. Então, o Senhor precisa me iluminar. Manda o Espírito Santo me iluminar. Me dá o ponto da história. Aí eu falo com ele sempre. Entre irmã Faustina e eu, existe uma semelhança única, que é o branco dos olhos. E o senhor falou com ela uma vez assim, Faustina, obrigada. Faustina, não precisa ir lá assistir aquela palestra, não. Porque em 1 hora que você vai ficar lá assistindo, eu te dou o que eles vão te dizer em 1 minuto. Eu falo, mas eu queria tanto esse negocinho seu. Em vez de ficar 1 hora estudando em 1 minuto, olha que espetáculo. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é que eu não confio no doador, eu não confio no receptor. Eu sei que você pode fazer. O problema sou eu compreender tudo que você tem a dizer. Então eu falei com ele, eu não consigo entender, ainda não chegou no meu coração. Eu queria que o senhor mandasse o Espírito Santo a me iluminar para que eu entendesse exatamente. Antes de começar a música, eu quero te fazer um convite com carinho. Essa canção foi feita com muito amor e conversa com a pregação que você acabou de ouvir. Então, já se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. E se você quiser ouvir essa música separadamente depois, o link está na descrição e também no primeiro comentário. Tô lá fazendo café, quando de repente no meu coração chegou assim. Leio o mesmo assunto na sequência dos livros. Falei, menino, que espetáculo, só você para conseguir me fazer pensar nisso, porque é óbvio que eu deveria procurar o resto. O mesmo assunto, ele falou, leia o mesmo assunto na sequência dos livros. Falei, mas você não é um espetáculo? Eu não teria pensado nisso jamais, se o senhor não tivesse falado. Então, é saber que você pode falar, e eu falo com ele, o Senhor dará um jeito de eu entender a sua resposta, porque o Senhor é Deus, e me fará entender, porque o Senhor conhece a minha miséria, e na minha miséria, no meu pecado, o Senhor também está me esperando com essa paciência infinita que o Senhor tem, me sustentando para que eu não peque mais. Então, esse Deus que caminha conosco, que está lá no meio do meu nada, que está lá no meio da minha pobreza, que está lá no meio das minhas coisas, mais ou menos, isso não tem preço. Saber que Ele está vivo e por isso tudo pode ser mudado. Tudo pode ser transformado. Então essa confiança de saber que eu caminho com Deus vivo, isso transforma qualquer relacionamento seu. E quando Ele fala, não tenham, viva a paz em mim, vocês vão ter muita aflição, vamos ter mesmo. Mas é diante dele que eu coloco a minha aflição, coloco a minha necessidade e falo, eu sei que o Senhor dará o rumo certo. E a partir daí eu estou em paz. Porque eu deixei na mão de quem? Dele. E ele não está morto, ele está vivo. O dia que a gente transforma essa relação, não é aquela relação simplesmente que os discípulos foram lá e viram. Os discípulos experimentaram uma força transformadora na vida deles alucinada. E eu entendo que a gente entra, celebra a Semana Santa e fica tudo igual. Feliz Páscoa, não sabe ninguém que falou. Todo mundo fala, Feliz Páscoa, ninguém sabe o que está falando. Será que mudou a sua vida? Será que você vive uma fé que você sabe diante de quem você está? E que Ele é vivo. Isso é uma das coisas que mais me emociona, é saber que Ele caminha do seu lado. Que Ele está conosco. Que nada passa despercebido. Que você pode travar uma relação íntima com Ele. E isso para mim é algo que me tira o fôlego. Saber que quando a gente ajoelha para rezar, a Trindade já fechou os olhos sobre você. Está lá com os olhos em cima de você. Que você fala, Jesus, você fala, oi. Que você fala, Jesus, eu preciso de uma luz, você fala aqui. Isso é algo que me põe sem eu falo, vou perder teu fôlego com ele, porque é encantador. É algo que faz a sua vida ser completamente diferente. Mas se essa fé não nos mobilizar, fica aquele tanto de cristão morto. Que entra e sai da igreja, a igreja não transforma nada. A igreja quebra e a gente vai enchendo a vida, a gente de nada. Porque não tem a alegria de caminhar com Deus que é vivo. É diferente. É essa experiência que eu não posso dar para vocês, mas que vocês podem se abrir para viver. Como? Chama Ele. Fala, Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que naquele dia da ressurreição, o grande mestre foi Deus Pai. E só de saber que Ele foi o grande mestre, eu sei que se Ele te ressuscitou e você é o primogênito dentre os mortos, um dia só vai nos ressuscitar. Nós somos irmãos.
Então eu sei que a nossa vida não está solta, mas nós temos um Pai que nos guarda. Um Pai que nos ama, que cuida de nós. Isso muda a nossa vida. Isso muda completamente. Isso muda, então, vocês vão dizer para as pessoas, eu caminho depois da ressurreição com confiança. Sei que não estou só. Caminho na liberdade, porque as coisas não me possuem. Eu tenho todas as coisas, mas elas não são minhas donas. Elas não me possuem. O meu dono e Senhor é um só, é Jesus. E eu caminho também na generosidade. Porque eu passo a entender que no menor dos meus irmãos, quem está? É ele. O que Jesus falou? Todo aquele que vive e crê em mim, e disse, o que você fizer ao menor dos meus irmãos, você estará fazendo? A mim. Já pensaram nisso? Que quando você faz alguma coisa com qualquer um, é nele que você está fazendo, é com ele que você está fazendo? Mas é porque a gente anda disperso, porque a lei fica, porque a palavra do coração a palavra de Deus só vai virar uma palavra viva o dia que ele for vivo para mim. Se não eu leio a Bíblia, isso não toca no meu coração. Mas o dia que Jesus for vivo, a hora que eu leio a palavra, meu coração até arde, como os discípulos de Emaús falaram. Não ardia o seu coração enquanto ele falava no caminho? Porque arde o seu coração que você fala, isso aqui é ele falando para mim. Quando ele fala, Filó, não tenhais medo, eu sou aquele que vive. Oba. Não tenhais medo. Então o que está aprisionando a nossa vida? O que está nos impedindo de viver uma vida de verdade? Não é o sofrimento, é a tristeza. Sofrimento nós vamos ter. Mas é diferente quando você passa o sofrimento com ele. E é diferente se você passa sozinho. É tudo diferente. Quando você já levanta sabendo que está vivo, está diante de alguém vivo, que você caminha, que você tem um amigo que é íntimo, um amigo que você não precisa nem falar o assunto que você estava estudando. Eu falei, sabe aquele assunto que nós estávamos lendo? Claro que ele sabe. Sabe aquele assunto? Sabe aquilo que o senhor viu hoje? Sabe aquilo que aconteceu hoje? Assim que eu falo. Sabe aquilo? Pois é. O que o senhor acha daquilo? Só ele, só uma pessoa íntima, só uma pessoa que estava do seu lado e que sabe do que você está falando. Então, saber que se você vive a vida aprendendo a amar sem esperar nada em troca, como ele amou, desinteressadamente, isso já é caminhar para além de entender a vida com outros olhos. E eu acho que quando a gente vai tomando consciência de Deus vivo, de Jesus vivo, a gente passa a não ter mais medo da morte. Porque a morte vai chegar para todos nós. Um dia ela vai bater na minha porta, na porta de cada um de nós. E quando a gente tem consciência da ressurreição, a morte ela perde poder. Ou não? Fala mais ou menos, filho, a gente ainda tem um bocado de medo, a gente não gosta muito de tocar no assunto. Mas comece a pensar na vida, na morte de vocês. Quando ela chegar, eu sei que eu não vou cair no vazio. Eu sei que eu não vou ficar no nada, mas eu sei que eu estarei nos braços do meu Pai. É diferente. É completamente diferente. Aliás, você vai começar a achar que a morte já é bem-vinda. Não é para ir agora, não. Não é porque deixou de gostar da vida, não. Mas é porque você sabe diante de quem você vai estar. Tudo passa a ter um sentido novo. E nada mais te ameaça. Nada mais te ameaça. É o que Jesus falou. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar sua alma. Não tenhas medo. Então, entender essas coisas de Jesus, entender que a gente pode começar uma caminhada de intimidade, mas a caminhada de intimidade ela não começa com o estalar dos dedos. Ela tem que ter um começo. Eu tenho que estar com o Senhor todos os dias. Eu tenho que ler a palavra e me alimentar da palavra. E essa doçura de Jesus, que hoje nós só temos o direito de comungar todo dia, porque existiu uma sexta-feira da paixão e existiu um domingo de Páscoa. Se não tivesse existido a sexta-feira da paixão que ele morreu, e ele não tivesse ressuscitado no domingo, já não teria Eucaristia. E ele vem vivo para quê? Para te alimentar, para te sustentar, para te falar coragem. Eu estou aqui? Presta atenção nesse Deus. Então, celebrar a Páscoa hoje, quando as pessoas vierem falar, eu tenho todo sentido celebrar a Páscoa. Eu não posso passar para você minha experiência de fé, mas eu posso te dizer que a vida de quem caminha com aquele que é um Deus vivo é diferente. E pelo menos essas marcas eu tenho. Que eu tenho a confiança na minha vida, a segurança na vida. A gente tem a liberdade, a gente caminha na generosidade e a morte não me põe mais medo. Ela não mais me amedronta, porque Jesus já disse que a última palavra não é da morte. A última palavra Deus Pai já disse.
que quem manda, que a última palavra não é do infarto, não é do câncer, não é da pneumonia, não é do tiro, não é de nada. A última palavra é de Deus. A última palavra da nossa vida não é dor, é amor. Não é morte, é ressurreição. E ter a coragem de assumir isso na sua vida é não permitir que te derrubem. Vai morrer graças a Deus, não, mãe. Porque a vida que eu tenho para viver é muito mais do que isso aqui. Nós só estamos começando a viver. Aqui é só o começo. Ainda tem muito por vir. Então presta atenção no dia que a gente passa a pensar nisso. Como é que tudo passa a ficar tão relativo? Menos Deus, que é o absoluto. Então as coisas que você dava valor, você já não dá tanto. Você já começa a pensar diferente. É diferente o olhar. Então poder caminhar com Jesus ressuscitado é um presente. Tomar essa consciência de que hoje a ressurreição se faz na minha vida e que Páscoa eu celebro cada dia quando eu faço mais um ato de conversão. Quando cada dia eu permito que Deus possa trabalhar em mim. Que cada dia a palavra de Deus, naquele momento que eu ia falar mal de alguém, eu lembrei da palavra que Jesus disse, não julgueis. Aí eu guardo a língua, você ia falar o quê? Nada. Esqueci. Fica caladinho. Não é? Porque Jesus falou, não julgueis. Aí eu guardo a minha língua. E não sereis julgados. A gente vai aprendendo que a palavra de Deus vai tomando vida em nós. E a gente vai entendendo aquilo que Jesus falou, Deus Pai falou lá na profecia de Ezequiel. E ele disse que ia tirar o coração de pedra, ia nos dar um coração de carne. O teólogo Karl Rahner fala que o grande coração do mundo é Jesus. Na verdade, ele é o grande coração de carne que Deus ia pôr no mundo. Ele que é o coração, que pulsa, que nos impulsiona, que nos leva para uma meta, porque eles têm uma meta, para nos fazer melhor. Então, hoje a gente precisa parar e pensar de como é que nós estamos vivendo a nossa religião. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé em Jesus? Uma coisa é a minha fé que eu venho à igreja, assisto missa, participo dos sacramentos, e outra coisa é a fé vivida todo dia com Jesus. Jesus no seu trabalho, Jesus na sua casa, Jesus em tudo que você faz. Até onde que ele vai e até onde que você não deixa ele ir. Até onde você nem lembra, na verdade, que ele pode participar. E o dia que vocês começarem a pedir opinião a ele de absolutamente tudo, e de viver um relacionamento com ele, uma comunhão que emociona. De alguém que nos sustenta, que é um amigo íntimo e que é, ao mesmo tempo, o Senhor de todas as coisas. Falo que Deus é esse, que nos ama tanto a ponto de ainda permanecer conosco. Ele podia ter ido embora, mas ele preferiu ficar. Porque ele sabe que se ele não ficar, a gente não permanece. Que se ele não ficar, a gente o trai. Se ele não ficar, a gente dá as costas. Nem lembra mais dele. É preciso que ele nos ajude a lembrar que ele está do nosso lado. Não existe um Deus que nos emociona tanto. Eu não sei como é que vocês têm feito a caminhada de vocês, como é que vocês têm aproveitado da presença dele. Aproveitado. Olhado para o lado e falado, Jesus. E ele falar, oi. Falar, mas que dia que eu vou escutar isso? O dia que você começar a silenciar o seu coração. O dia que você começar a marcar o encontro com ele todos os dias, ir todos os dias. Ter uma disciplina com o Senhor. E você vai ficar tão surpreso, porque ele vai te ter antecipado tantas vezes, ele vai chegar tantas vezes antes de você. E você vai começar a perceber tudo isso. Você não vai ver, não. Eu não vejo nada. Mas sei que ele está lá. Isso faz toda a diferença. Saber que Jesus caminha conosco. Senhor, me ajuda nisso, ajuda. Me ilumina nisso, ilumina. Me dá força para isso, sim. Me mostra isso, mostra. Me faça ver, Senhor. Me faça ter forças para andar. Olha como é que eu sou cega, coxa, surda e muda. Me coloca no seu caminho e me faça enxergar. Abre meu ouvido a cada manhã para que eu possa ouvir a tua palavra. É diferente. Isso é acreditar no Deus que está conosco. No Deus vivo e ressuscitado, onde a morte não tem mais poder sobre ele. Então que Deus possa vir trabalhar no nosso coração. Às vezes nós estamos fechados em coisas que não estão deixando caminhar. Às vezes nós estamos tão presos em mágoas, em rancor, em ódio, em querer vingar de alguém. Então por isso que eu falo que pensar na morte, em pensar no nosso definitivo, ela transforma a nossa vida. Porque a gente começa a perceber que tudo que a gente vê diante de Deus é tão pequeno. Fala, mas eu briguei com fulano, fiquei com raiva de fulano por causa disso? Ao chegar diante de Deus, a gente vai ter vergonha e falar, eu briguei por causa fiquei anos sem conversar com essa pessoa por causa disso. E vai ver que é tudo tão nada. E que a gente perde tempo de viver uma vida muito maior do que ele tem para nós. Que a gente fica com a vidinha muito fechadinha e ele tem tanto para dar. Caminhar com Jesus vivo é ter uma vida completamente transformada. E Deus tem poder para transformar a sua vida.
Peça. Fala, Jesus, minha vida está tão meia boca. Minha vida está tão mais ou menos, Senhor. Minha vida às vezes é tão medíocre. Eu só penso em mim mesma. Eu acordo pensando em mim, me preocupo só com os meus problemas e não penso em mais nada além disso. Será que o Senhor não pode mudar isso? Me dá um outro jeito de viver a vida que o Senhor me deu. Mas não tenham medo. Porque Deus, quando transforma, Ele transforma. Para valer. Então é tão lindo, gente, compreender essa presença de um Deus. Quando eu compreendo que Ele me permite estar aqui, e quando às vezes eu passo o sábado e o domingo estudando e eu falo com Ele, Jesus, lembra de uma coisa. Eu não sou teóloga, eu sou pediatra. Eu não tenho formação para estar falando essas coisas lá, não. Mas eu vou pela confiança e pela certeza que o Senhor vai me mostrar o que o Senhor quer que eu fale. Mesmo que não esteja vendo nada, não estou escutando nada. Só queimo vela e falo, essa vela acesa é sinal da sua santíssima presença viva. Me ajuda a achar o assunto que o Senhor quer. Me ajuda a mostrar o que o Senhor quer. Porque essa palavra precisa chegar no coração do meu irmão e facilitar com que ele caminhe melhor na presença do Senhor que é vivo. E as pessoas possam desfrutar, degustar esse Deus vivo. Mas as outras pessoas terão que olhar para a sua vida e ver que a sua vida tem uma coisa diferente. E que essa paz que você experimenta não tem preço. A vida está virando do avesso, o barco vai virar. Mas Deus está junto. Então o barco não afunda. Porque apesar da dificuldade, Ele está conosco. E há uns 15 anos atrás, quando o nosso irmão ficou muito grave no CTI, e a gente lá de madrugada, quando ele chegou, uma prima falava, vocês são calminhos assim mesmo? Vocês não ficam nervosos com nada, não? Mas já está no recurso, já chegou onde precisa. O resto está na mão de Deus. Porque a gente não é dono de nada. Tudo nos é por um tempo. Tudo é absolutamente temporário. Então, se a gente caminhar aqui sabendo que nós somos passantes, sabemos que nós estamos aqui agora e amanhã não sabemos, podemos não estar, tudo que é de passagem, eu não vou me apegar àquilo onde não vai me levar a lugar nenhum. Mas eu vou caminhar com tudo diante da sabedoria de Deus e falando, Senhor, eu tenho que usar das coisas sem que elas sejam minhas donas. E me ajude a viver com sabedoria cada coisa que o Senhor colocou na minha vida. E que a vossa graça sempre me preceda para saber o bem que eu tenho que fazer. Me ajude a caminhar na sua presença. Me ajude a não desperdiçar a oportunidade de fazer o bem. Me ajude a não desperdiçar a oportunidade de falar do Senhor. De levar para as pessoas tanta oportunidade de cura pela palavra. Me ajude a levar a oportunidade de acalmar tantos corações desesperados porque não acreditam no Senhor. E não está vendo nenhuma saída. Me ajude que eu tenha serenidade de falar, pode confiar. Porque um dia eu confiei e Ele não faltou. Porque Ele é Deus. E é um Deus vivo. É um Deus vivo de uma doçura sem palavras. Então, é a nossa missão de cristãos dizer que a ressurreição não é só uma celebração. Na verdade, a gente vem à igreja na Semana Santa sempre para que a gente possa se encher de Deus, encher para depois dar conta por um tempo. Né? A gente se enche, fortalece a nossa fé, está na presença, estamos com os irmãos que celebramos a mesma coisa e celebramos a ação de um Deus que nos ama e sabemos que por causa disso não precisamos temer nada, porque a vida que Ele tem para nós é uma vida infinita, em plenitude. Então essa é só a confirmação daquilo que cremos. Mas nós podemos anunciar isso aos irmãos. E daquela mesma forma que o padre pediu que a gente comunicasse, né, e falasse com vocês da questão da misericórdia. Que Jesus, quando apareceu para a irmã Faustina, imagina, essa mulher, uma menina, tanto que ela morreu com 33 anos, ela morreu com a idade dele, ela morreu de tuberculose, era uma freira na Polônia, e que quando Jesus deu entrada no quarto dela, vivo, pode morrer. Ele, aquele quadro, que todo mundo já viu, que ele mandou, ele falou com ela, olha para mim e manda pintar um quadro do que você está vendo. Você imagina o quanto essa mulher sofreu para que alguém entendesse o que ela tinha visto. Né? Era Jesus que saiu nos raios brancos e vermelhos, que era da misericórdia. Então, ele falou com ela, Faustina, eu quero que você seja apóstola da misericórdia e revele ao mundo
a minha misericórdia. E eu quero que a festa da misericórdia ela seja celebrada no primeiro domingo depois do domingo da Páscoa. Porque foi no domingo, na morte, onde ele revelou essa misericórdia ao mundo. E ele falou, feliz aquele que confia na minha misericórdia, porque sou eu pessoalmente que cuido dele. Imaginou isso? E ele fala, muito me agrada dar aquilo que me pedem, porque pede pela minha misericórdia. E em outro trecho ele fala com a irmã Faustina, que às 15h ele está com as mãos assim, cheias, para derramar misericórdia no mundo. Pois ele não derrama porque as pessoas não pedem. Não é de chorar? E se você não puder rezar às 15h, como eu nunca posso, se for possível nesse momento das 15h, não rezar, se na hora que você não puder rezar, fala uma frase que ele ensinou. Jesus, eu confio em vós. Só isso. Só isso já basta. Lembre dele nesse momento e fala, Jesus, eu confio em vós, tenha misericórdia de mim. Só essa frase. Olha como é que Deus pode nos dar. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer a novena da misericórdia, nós começamos na sexta-feira da Paixão. Se vocês puderem rezar o terço da misericórdia, se vocês puderem estar aqui na festa da misericórdia, que é uma festa, agradecer a Deus, agradecer a esse Deus, Pai, que nos deu Jesus, que revelou que nós podemos colocar a nossa miséria dentro do coração dele. Isso é misericórdia. E que ele é capaz de transformar tudo em nós pelo amor infinito dele. É isso que a gente vem celebrar. O amor infinito de Deus que vem mudar toda a nossa vida. Então, hoje vamos pensar nisso. Vamos pensar que se eu entrei na Semana Santa e saí no domingo de Páscoa e hoje com a mesma sensação, vamos pedir a Jesus, fala, Senhor, transforma a minha vida. Eu não quero ser um cristão da sexta-feira da Paixão. Eu não quero ser o cristão que vive um Deus morto. Mas eu quero ser o cristão que celebra um Deus que levanta comigo, que participa da nossa vida e que conta história e faz história na vida de todos os seus seguidores. Jesus faz história. Eu tenho certeza que se eu pusesse vocês para falar, vocês contariam milhões de histórias que Jesus tem traçado na vida de vocês. Como é que ele tem desenhado tantas coisas na vida de vocês. Hoje eu só quero que vocês saiam daqui com essa certeza, com essa frase dele, não tenhais medo. Não tendes a paz nele. É o único que dá paz a nós. Aflições, problemas, aborrecimentos, teremos demais. Mas confiamos em quem? Nele. E somente nele. E mais ninguém. Nem nós mesmos. Somente nele. O dia que a gente aprender a colocar, a depositar tudo isso nele, nós vamos viver aqui que é uma paz profunda. Nada te perturba. Nada vai te perturbar. A notícia vai chegar, você olha para o lado, cutuca ele fala, viu? Chegou. Tende paz em mim, porque eu sou aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Que nada possa nos amedrontar. Que a gente leve uma vida como os discípulos tiveram. Coragem de anunciar o nome de Jesus aonde precisou. Porque a força da presença de Deus transformou a vida deles. É essa mesma força que precisa nos transformar. Fazer que a nossa igreja seja uma igreja que realmente seja viva. E que a nossa fé seja capaz de contagiar. A nossa alegria seja capaz de contagiar. Que a hora que as pessoas te perguntarem, você fala, é difícil explicar a minha experiência ou te dar a minha experiência. Mas eu posso te dizer que quem caminha com ele, caminha diferente. É a mesma rotina, mas é diferente. Porque tem uma presença viva de um Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força de viver como ressuscitados. Ele precisa de nós para anunciar o nome dele até onde ele desejar que a gente leve o nome dele. E que ele essa noite, ele nos conceda a paz. Se alguém chegou com o coração tumultuado, agitado, preocupado, com medo, ansioso, guarde isso. Que ele derrame sobre cada um de nós a paz que só ele tem. Alegria estar aqui com você hoje. Se você chegou até este momento, é porque algo dentro do seu coração busca respostas, busca sentido e, acima de tudo, busca paz. Muitas vezes pensamos que nossos problemas não têm solução, que estamos sozinhos e que ninguém pode compreender a profundidade da nossa dor. Mas eu quero dizer algo com todo carinho. Nenhuma situação está fora do alcance da graça e do poder de Deus.
Quando olhamos para a nossa vida e enxergamos dificuldades, perdas e desafios, é natural sentir medo ou desânimo. Porém, eu aprendi que esses momentos também são oportunidades para crescer e encontrar um caminho novo. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. A vida por si só traz situações que não podemos controlar, podemos planejar, sonhar e lutar, mas nem tudo acontece como imaginamos. E é justamente nesses momentos que somos convidados a confiar. Confiar não significa entender tudo, mas acreditar que é um propósito maior. Eu já vivi momentos em que me senti perdida, em que pensei que não haveria saída, mas descobri que Deus nunca abandona seus filhos. Ele está presente mesmo quando não percebemos. Ele trabalha silenciosamente, transformando nossas dores em aprendizado e nossas lágrimas em crescimento. Quando digo que Jesus pode resolver qualquer problema, não estou falando de uma solução mágica que acontece da noite para o dia. Estou falando de uma transformação interior. Muitas vezes o maior problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós. Pode ser o medo, a insegurança, a falta de perdão, ou a sensação de que não somos suficientes. E é aqui que a fé entra como um caminho de libertação. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos força para continuar. Não porque tudo se torna perfeito, mas porque aprendemos a enxergar a vida com novos olhos. Eu já vi pessoas enfrentando situações extremamente difíceis e mesmo assim encontrando esperança. Pessoas que perderam tudo, mas não perderam a fé. Pessoas que passaram por dores profundas, mas descobriram que o amor de Deus era maior do que qualquer sofrimento. Isso me ensina que a vida não é apenas sobre evitar problemas, mas sobre como reagimos a eles. Podemos escolher a amargura ou a gratidão. Podemos escolher o desespero ou a confiança. E a fé nos ajuda a escolher o caminho que nos aproxima da luz. Talvez você esteja passando por um momento em que se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, mas aprendi que nem sempre temos respostas imediatas. Algumas coisas só fazem sentido com o tempo. E enquanto esperamos, podemos buscar força em Deus. Podemos rezar, refletir e abrir nosso coração para receber a paz que vem dEle. Essa paz não significa ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos. A Bíblia nos ensina que Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece nossas lutas, nossos sonhos e até mesmo nossas dúvidas. E isso me conforta, porque significa que não preciso carregar tudo sozinha. Posso confiar que é um plano mesmo quando não consigo ver. E esse plano não é para nos destruir, mas para nos fortalecer. Cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento, se estivermos dispostos a aprender. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta hoje. Pode ser uma dificuldade financeira, um relacionamento complicado, uma doença ou a sensação de vazio. Mas quero que saiba que há esperança. Jesus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar conosco em cada passo do caminho. E quando Ele está ao nosso lado, encontramos coragem para seguir em frente. A fé é como uma semente. No início parece pequena e frágil. Mas quando cuidamos dela, ela cresce e se torna algo forte e cheio de vida. Assim também acontece com nossa confiança em Deus. Quanto mais buscamos sua presença, mais percebemos sua ação em nossa vida. E aos poucos começamos a enxergar soluções onde antes só víamos problemas. Se essa mensagem tocou seu coração, eu convido você a refletir o que está tirando sua paz, o que você pode entregar nas mãos de Deus hoje. Não precisamos carregar tudo sozinhos. Podemos pedir ajuda, podemos rezar e podemos acreditar que há um caminho. E esse caminho pode nos levar a uma vida mais plena, mais cheia de significado e esperança. Eu quero continuar falando com você sobre algo muito importante. Problemas fazem parte da vida, mas eles não definem quem somos. Muitas vezes pensamos que uma dificuldade significa que tudo acabou, que não há mais saída. Mas isso não é verdade.
A vida é cheia de desafios. E cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Não estou dizendo que devemos gostar do sofrimento, mas estou dizendo que podemos aprender com ele. Quando enfrentamos uma situação difícil, a primeira reação pode ser a revolta. Por que isso aconteceu comigo? Por que não foi diferente? Eu já me fiz essas perguntas muitas vezes e é normal se sentir assim. Somos humanos. Sentimos dor, sentimos medo e às vezes não entendemos o que está acontecendo. Mas se ficarmos apenas na revolta, não conseguiremos enxergar um caminho. A revolta nos prende. A confiança nos liberta. Eu aprendi que confiar em Deus não significa entender tudo. Significa acreditar que Ele sabe o que faz. Isso pode parecer difícil, especialmente quando estamos sofrendo. Mas pense comigo, quantas vezes algo que parecia ruim no começo acabou se tornando uma lição importante? Quantas vezes uma porta fechada nos levou a uma oportunidade melhor? A vida é assim. Nem sempre vemos o plano completo, mas podemos confiar que há um propósito. Jesus nos ensina a não carregar nossos fardos sozinhos. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. Essas palavras são um convite para entregar nossas preocupações e encontrar descanso. Não é fácil fazer isso porque queremos controlar tudo, queremos resolver tudo por conta própria. Mas há coisas que estão além do nosso controle. Isso não é fraqueza, é humanidade. Eu já vi pessoas passando por situações extremamente difíceis e mesmo assim encontrando força para seguir. Como elas conseguem? Pela fé, pela certeza de que não estão sozinhas, pela confiança de que Deus está ao lado delas, mesmo nos momentos mais escuros. Isso não significa que a dor desaparece imediatamente, mas significa que há esperança, e a esperança nos dá coragem para continuar. Talvez você esteja passando por um momento em que se sente cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar. Eu entendo, a vida pode ser exaustiva, mas quero te dizer algo com todo o meu coração: não desista. Mesmo quando tudo parecer difícil, há um caminho. Pode não ser o caminho que imaginamos, mas pode ser o caminho que precisamos. A fé não elimina os problemas, mas nos ajuda a enfrentá-los. Quando confiamos em Deus, encontramos força para dar um passo de cada vez. Não precisamos ter todas as respostas, não precisamos resolver tudo de uma vez, apenas precisamos continuar. E continuar com fé faz toda a diferença. Eu também já passei por momentos em que pensei que não conseguiria seguir, momentos em que a dor parecia maior do que eu, mas descobri que mesmo nesses momentos Deus estava comigo. Ele não me abandonou. Ele me deu forças quando eu não tinha forças. E isso mudou minha perspectiva. Eu entendi que não estou sozinha. Nunca estive. Talvez você se sinta sozinho agora. Talvez pense que ninguém compreende o que você está passando. Mas quero que saiba que há pessoas que se importam. E acima de tudo, há um Deus que conhece seu coração. Ele vê sua dor. Ele entende suas lágrimas. E Ele quer ajudar você a encontrar paz. A vida é um caminho. Não um caminho perfeito, mas um caminho de aprendizado. Cada experiência, boa ou ruim, nos ensina algo. E mesmo os momentos difíceis podem nos tornar pessoas mais fortes e mais compassivas. Eu aprendi que a dor pode nos transformar, se estivermos dispostos a crescer com ela. Quando enfrentamos problemas, podemos escolher duas atitudes: fechar o coração ou buscar ajuda. Fechar o coração nos isola, buscar ajuda nos fortalece. E a maior ajuda que podemos encontrar está em Deus. Ele não nos abandona, Ele nos acompanha. E quando confiamos nele, descobrimos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Se você está passando por uma dificuldade, quero te encorajar a não desistir. Dê um passo de cada vez, busque apoio, reze, converse com alguém. Permita-se sentir, mas não permita que a dor defina a sua vida. Há esperança, sempre há esperança. Eu quero falar com você sobre algo que muitas vezes esquecemos: a gratidão.
Quando passamos por dificuldades, é fácil focar apenas no que está errado. Perdemos algo, sofremos, sentimos dor. E a tendência natural é olhar para a vida e dizer: por que isso aconteceu comigo? Mas a gratidão nos convida a olhar além do sofrimento. Ela nos ajuda a enxergar que mesmo nas situações difíceis, existem lições e oportunidades de crescimento. Gratidão não significa negar a dor. Não estou dizendo que devemos fingir que tudo está bem quando não está. A dor é real, o sofrimento é real, mas a gratidão nos ajuda a transformar essa dor em aprendizado. Quando agradecemos, mudamos nossa perspectiva. Em vez de perguntar por que isso aconteceu, começamos a perguntar: o que posso aprender com isso? Eu já vi pessoas que passaram por grandes perdas e mesmo assim encontraram forças para seguir. Como elas fizeram isso? Porque aprenderam a olhar para a vida com um coração grato. Não grato pela dor, mas grato pela oportunidade de crescer. A gratidão nos lembra que mesmo nos momentos difíceis, há coisas pelas quais podemos agradecer. Pode ser um amigo que nos apoia, uma palavra de conforto, ou simplesmente a chance de continuar lutando. A vida nem sempre é justa. Isso pode ser difícil de aceitar, mas a justiça humana é limitada. Deus vê o quadro completo. Ele conhece o propósito de cada experiência. Isso não significa que tudo acontece por uma razão que entendemos imediatamente, mas significa que podemos confiar que há um propósito mesmo quando não vemos claramente. Quando olhamos para a história, vemos que muitas pessoas enfrentaram desafios enormes e ainda assim fizeram a diferença no mundo. Elas não desistiram, elas confiaram, elas encontraram força em algo maior do que elas mesmas. E nós também podemos fazer isso, não porque somos perfeitos, mas porque somos capazes de crescer. A gratidão é uma escolha, não é algo que acontece automaticamente. Precisamos praticá-la, precisamos treinar nosso coração para enxergar o que há de bom, mesmo nas situações difíceis. Isso não é fácil, mas é possível. E quando fazemos isso, nossa vida muda. Pense comigo, quantas vezes você já passou por algo difícil e depois percebeu que aquela experiência te tornou mais forte? Quantas vezes algo que parecia um fim acabou sendo um novo começo? A vida é cheia de ciclos, momentos de dor e momentos de alegria. E ambos têm valor. Eu acredito que Deus nos chama a viver com gratidão. Não porque Ele quer que ignoremos os problemas, mas porque Ele quer que confiemos nele. A gratidão nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos, que há algo maior guiando nossa jornada. E que mesmo quando tudo parece incerto, podemos encontrar paz. A gratidão também nos conecta com os outros. Quando agradecemos, reconhecemos o valor das pessoas ao nosso redor, aquele amigo que nos ouviu, aquele familiar que nos apoiou, aquelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. A vida não é feita apenas de grandes momentos, é feita também de pequenos gestos. Eu já aprendi que a gratidão transforma o coração. Quando somos gratos, olhamos para a vida com mais esperança. Não porque tudo é perfeito, mas porque percebemos que há beleza mesmo nas imperfeições. Há aprendizado mesmo nas dificuldades. E há amor mesmo nos momentos de solidão. Se você está passando por um momento difícil, quero te convidar a praticar a gratidão. Não precisa ser algo grande. Comece com pequenas coisas. Agradeça por estar vivo. Agradeça por ter alguém ao seu lado. Agradeça pelas oportunidades que ainda virão. A gratidão não muda o passado, mas pode mudar a forma como encaramos o futuro. A vida é um presente. Nem sempre será fácil, mas sempre será uma oportunidade de crescimento. Cada experiência, boa ou ruim, nos ensina algo. E quando aprendemos a olhar para essas experiências com gratidão, descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos. Eu quero falar com você sobre a fé e como ela pode transformar a nossa vida. Muitas vezes pensamos que fé é apenas acreditar em algo que não vemos, mas a fé vai além disso. Ela é confiança. É saber que mesmo quando não entendemos tudo, há um propósito maior. É acreditar que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis.
A vida nos apresenta desafios, alguns pequenos, outros enormes, e nesses momentos a fé pode ser o nosso apoio, não porque ela elimina os problemas, mas porque nos dá força para enfrentá-los. Quando confiamos em Deus, aprendemos a caminhar com esperança, não uma esperança ingênua, mas uma esperança que nos mantém de pé. Eu já passei por momentos em que tudo parecia perdido, situações em que não via saída, e nesses momentos a fé foi o que me sustentou. Não foi fácil. Houve dias de dúvida, de tristeza, de questionamento, mas também houve dias de aprendizado. Dias em que compreendi que a vida é um processo e que cada experiência nos molda. A fé nos convida a olhar além do imediato. Quando enfrentamos dificuldades, é natural querer respostas rápidas. Queremos entender por que algo aconteceu. Queremos resolver tudo de uma vez. Mas a fé nos ensina paciência. Ela nos lembra que algumas respostas vêm com o tempo. Isso não significa que devemos aceitar passivamente tudo o que acontece. Podemos lutar, podemos buscar soluções, podemos agir, mas também precisamos confiar que Deus está conosco, que Ele conhece o nosso caminho, que Ele não nos abandona. A Bíblia nos ensina muitas lições sobre fé. Ela nos mostra histórias de pessoas que enfrentaram desafios e mesmo assim confiaram. Pessoas que não tinham todas as respostas, mas acreditaram. E essas histórias nos inspiram, porque nos mostram que também podemos superar. A fé não é a ausência de dúvidas. Todos nós temos dúvidas em algum momento. Isso faz parte da vida. Mas a fé é escolher confiar apesar das dúvidas. É continuar caminhando, mesmo quando não vemos o caminho inteiro. É acreditar que Deus está nos guiando. Eu quero que você pense nisso. A fé não exige perfeição. Não exige que você tenha todas as respostas. Ela apenas convida você a dar um passo de confiança, um passo de esperança, um passo em direção a algo maior. Quando olhamos para a vida com fé, nossa perspectiva muda. Os problemas ainda existem, mas não nos dominam. As dificuldades ainda aparecem, mas não nos definem. Porque sabemos que somos mais do que nossas circunstâncias. Somos filhos de Deus. Somos amados. A fé também nos ensina a perdoar. O perdão não é fácil. Quando alguém nos magoa, é natural sentir dor, é natural querer justiça, mas o perdão nos liberta, ele nos permite seguir em frente. Não porque esquecemos, mas porque escolhemos não carregar o peso do ressentimento. Perdoar não significa aceitar o erro, significa escolher a paz, significa confiar que Deus pode transformar até mesmo as situações mais difíceis. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que passaram por grandes feridas e com o tempo encontraram cura. Não porque tudo foi perfeito, mas porque escolheram perdoar. A fé também nos chama a amar. Amar não é apenas sentir, é agir, é cuidar, é ser presença, é fazer o bem. E esse amor transforma não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Quando amamos, crescemos. Quando ajudamos, aprendemos. Quando damos, recebemos em retorno uma paz que não pode ser comprada. A vida é uma jornada. Não sabemos tudo o que está por vir, mas podemos confiar que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Ele conhece nossas lutas. Ele entende nossas dores e Ele nos chama a continuar. Eu quero encorajar você. Se estiver passando por um momento difícil, não desista. A vida pode ser desafiadora, mas também é cheia de possibilidades. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar, de aprender, de crescer. A fé não resolve todos os problemas imediatamente, mas ela nos dá força para enfrentá-los. Ela nos lembra que somos capazes, que podemos superar, que há esperança. E essa esperança não é baseada apenas em circunstâncias, ela é baseada em algo maior, no amor de Deus, na promessa de que Ele está conosco.
na certeza de que mesmo quando não entendemos tudo, Ele está trabalhando em nossas vidas. Eu quero que você leve essa mensagem consigo. A fé é um caminho, não é perfeito, não é fácil, mas é um caminho de transformação, um caminho de crescimento, um caminho de esperança. Eu quero terminar essa reflexão lembrando você de algo importante. A vida não é apenas sobre resolver problemas, mas sobre aprender com eles. Cada dificuldade que enfrentamos pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Não porque queremos sofrer, mas porque o sofrimento pode nos ensinar coisas que a alegria não ensina. Ele nos torna mais fortes, mais empáticos, mais humanos. Muitas vezes, quando estamos no meio de um problema, não conseguimos enxergar saída. Parece que tudo está escuro. Mas a verdade é que a luz sempre existe, mesmo que não a vejamos imediatamente. A fé nos ajuda a acreditar nisso. Ela nos lembra que os momentos difíceis não são permanentes. Eles passam. E quando passam, deixam lições. Eu já vi pessoas que enfrentaram grandes desafios e saíram transformadas. Pessoas que perderam algo importante e mesmo assim encontraram um novo propósito. Isso não significa que a dor desaparece instantaneamente, mas significa que a vida continua. E que podemos encontrar sentido mesmo depois das perdas. A confiança em Deus não é uma garantia de que tudo será fácil, não é isso. Mas é uma garantia de que não estaremos sozinhos. Ele caminha conosco, Ele conhece nossas lutas e Ele nos dá força para seguir em frente. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. Não vemos os problemas como finais, mas como parte de uma jornada. A vida é cheia de perguntas. Algumas respostas vêm rapidamente, outras demoram anos, e algumas talvez nunca compreendamos completamente. Mas isso não significa que devemos desistir. Significa que devemos continuar buscando, continuar aprendendo, continuar confiando. Eu quero que você pense na sua própria vida. Quais desafios você está enfrentando? Quais dores você carrega? Talvez sejam problemas familiares, financeiros, emocionais. Talvez seja a perda de alguém. Talvez seja a sensação de que nada faz sentido. Seja qual for a sua situação, quero dizer que você não está sozinho. Deus conhece sua história. Ele conhece suas lutas. E Ele não te abandonou. Às vezes não sentimos sua presença imediatamente, mas isso não significa que Ele não está lá. A fé é justamente confiar mesmo quando não vemos. É acreditar mesmo quando não entendemos. Eu sei que isso pode parecer difícil. Eu também já tive momentos de dúvida. Momentos em que perguntei por que certas coisas aconteceram. Momentos em que não tinha respostas. Mas nesses momentos aprendi que a fé não exige perfeição, ela exige sinceridade. Podemos falar com Deus exatamente como estamos, com nossas dúvidas, nossas dores, nossas esperanças. A oração não precisa ser complicada, não precisa de palavras difíceis. Pode ser apenas um diálogo, um momento de entrega, um pedido de ajuda. E quando fazemos isso, algo acontece. Não necessariamente de imediato, mas com o tempo. Nosso coração se acalma, nossa visão se amplia e começamos a enxergar possibilidades que antes não víamos. A vida é um aprendizado constante. Cada experiência nos molda, cada desafio nos ensina e cada vitória nos fortalece. Não existe crescimento sem mudança, não existe transformação sem esforço. Mas também não existe caminho que não possa ser percorrido. Eu quero encorajar você a continuar, a não desistir, a buscar ajuda quando precisar, a falar com pessoas que podem apoiar você, a confiar que há soluções mesmo que ainda não as vejamos, acreditar que sua vida tem valor. Muitas vezes pensamos que nossos problemas nos definem, que somos apenas nossas dificuldades, mas isso não é verdade. Você é mais do que seus desafios, você é mais do que suas dores. Você é uma pessoa única, com potencial, com valor, com possibilidades. A fé nos ajuda a lembrar disso. Ela nos lembra que não somos apenas seres humanos lutando sozinhos, somos parte de algo maior.
somos amados, somos capazes e podemos seguir em frente. Eu não sei exatamente pelo que você está passando, mas sei que a vida pode melhorar, sei que mudanças são possíveis, sei que com tempo e esforço podemos encontrar caminhos, e sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis. Se você chegou até aqui, quero agradecer por sua atenção, por sua disposição de refletir, por sua vontade de buscar significado. Isso já é um passo importante, porque crescer começa com a vontade de aprender. Agora eu quero deixar uma última mensagem: não perca a esperança. Mesmo quando tudo parecer difícil, a esperança é um combustível. Ela nos dá força, ela nos lembra que o amanhã pode ser diferente, que podemos recomeçar, que podemos superar. A vida não é perfeita, mas ela pode ser bela, pode ser cheia de sentido, pode nos ensinar coisas profundas e pode nos aproximar de Deus, do amor, da compreensão. Se essa mensagem tocou você, pense sobre ela, reflita, converse com alguém, ore, busque ajuda se precisar e lembre-se, você não está sozinho.